Bom dia, thanks God every day, nessa terça-feira, nos conectando e falando das coisas do alto, né? Vamos começar com a leitura da palavra. Nós estamos lendo Romanos 8, capítulo 8, versículos 13 e seguintes. Bom dia, Polly, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá na palavra. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Muito linda nessa passagem, essa palavra. Nós estamos falando essa semana, refletindo um pouco sobre a questão da pandemia que nós vivemos, né, que nós ainda estamos nela, já acredito que no final, e as consequências e o momento de pós-pandemia, né? Eu creio realmente que já está chegando ao fim, e mesmo que não chegue exatamente ao fim, mas as coisas já começaram a mudar, né? Muitas coisas começando a voltar ao normal. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Muitas coisas começando a voltar ao normal, né? Na nossa vida, depois de exatamente no Brasil 1 ano e meio, né, de isolamento social, né, de restrições, muito louco, né, tudo que nós vivemos, né. Ontem eu fui no supermercado com a minha neta, eu estava lembrando, né, alguns dias atrás nós não podíamos ir no supermercado acompanhado, né, tínhamos, pelo menos aqui em Goiânia, tinha que entrar uma pessoa só da família no supermercado, né. Então assim, são coisas que nós vivemos que nós nunca tínhamos vivido, né. Foram tempos bem difíceis. E cada um teve um jeito de passar nessa tempestade, né? Bom dia, Jairo. Cada um passou por essa tempestade. Foi uma tempestade que durou um tempo bastante grande, né? Foi 1 ano e meio, né? 18 meses até agora desse tempo tão diferente e tão desafiador. Foi realmente uma grande tempestade que passou nas nossas vidas. E quando nós atravessamos uma grande tempestade, cada pessoa atravessa de uma forma e cada pessoa chega no final e sai dessa tempestade com uma experiência diferente e com algum prejuízo diferente, né? Então, dentro da pandemia, isso aconteceu conosco, né? Cada um de nós teve algum prejuízo, teve alguma experiência, teve algum sofrimento diferente uns dos outros, apesar de que a tempestade era a mesma para todas, né? Todas as pessoas. Mas e agora nós estamos então nesse momento praticamente já saindo desse estado, pelo menos de isolamento, né? Já a maioria das pessoas aí já vacinado pelo menos uma dose e há muitos em 2, então começa a vida mais ou menos ao normal. E aí o que nós precisamos agora olhar é para o nosso normal, né? Como é que está esse meu normal? Voltei à vida normal, como é que é o meu normal? O que ficou? Como é que eu fiquei depois de todas essas experiências, né? Muitas pessoas perderam seus casamentos nesse período, perderam pessoas nesse período, perdeu dinheiro, perdeu emprego, amizades, enfim, muita coisa se movimentou nesse tempo e ficou um saldo, né? E é sobre esse saldo que nós queremos pensar e nós queremos analisar de maneira verdadeira, né? Porque uma coisa que acontece muito com o ser humano é ele passar por cima como se estivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecido, e esse que não estava bem que é guardado, se torna uma ferida para o futuro. Então eu creio de verdade que esse momento é um momento muito rico para cada um de nós, porque é um momento rico da presença de Deus. Deus não é indiferente, hora nenhuma, Deus não é indiferente. Bom dia, Lília, seja bem-vinda. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Nós, na nossa natureza humana, né, estando humanos, né, apesar que somos seres espirituais, mas estando nessa experiência humana por esse tempo, nós temos sofrimentos que Deus não tem, né? Que é próprio da nossa natureza humana. Mas Deus, em Jesus, experimentou a humanidade na carne, né? Então ele olha para nós com muita parceria, assim, com muito amor,
com muita verdade, né? Então Deus está de maneira especial nesse tempo, olhando e cuidando de nós. Então é um tempo, uma janela de tempo, onde o lado espiritual está muito aflorado, né? O lado espiritual está muito fértil. Então, quando nós estamos num terreno muito fértil, uma plantinha, uma sementinha que a gente joga, ela pode dar uma colheita muito maior do que em tempos normais, né? Então, nesse tempo agora, onde Deus está especialmente cuidando de nós, é um tempo muito fértil. Então, é um tempo de cura, é um tempo de libertação, é um tempo de reencontrar alguns valores, algumas situações, e é um tempo especialmente de viver a intimidade com Deus, né? Bom dia, Leci, seja bem-vinda. Então, a intimidade com Deus é um dos pontos, talvez o primeiro e o principal, onde nós podemos ser curados, sarados e podemos ir para um nível mais profundo. Então, na verdade, a solução da humanidade, né? O caminho da humanidade, ele está em Cristo. Então, essa intimidade com o Pai, com Deus Pai, Espírito Santo, com Jesus, com as três pessoas, né, da Santíssima Trindade, essa intimidade com Deus traz para nós uma cura e uma perspectiva, uma esperança nova. Então, o que nós precisamos agora é investir nesse tempo de intimidade. Porque o que acontece muitas vezes é que nós, por falta de sensibilidade, nós não nos atentamos a uma oportunidade, a um momento, né? Já viu falar assim, a oportunidade vem e passa, né? É porque às vezes a pessoa não está atenta à oportunidade. E muitas vezes nós perdemos oportunidades por isso, por não estarmos atentos. Então eu quero chamar a atenção minha e sua aqui nesse tempo, que esse é um tempo rico, de grande oportunidade, nessa intimidade com Deus, né? É como se Deus baixasse forte na terra, né? Ele sempre esteve, na verdade, mas a presença dele está muito forte, o amor dele está mais forte ainda, porque ele vê o sofrimento do seu povo, né? Quando Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, né, da escravidão, tem uma frase lá, um versículo que eu gosto especialmente, que fala assim: eu vi o sofrimento do meu povo. Então Deus viu o povo sofrendo ali na escravidão do Egito, e ele envia então Moisés para tirar o povo, e acontece toda aquela história, né? A história da salvação, tira do Egito, passa pelo deserto, chega em Canaã. Então hoje, da mesma forma, eu sinto, né? Eu sinto essa presença de Deus dessa mesma forma. Eu vi o sofrimento do meu povo. E às vezes nós, seres humanos, nós estamos tão conectados na parte terrena, na parte humana de nós mesmos, que às vezes a gente chega a sentir só. Então, vamos supor, você afastou do trabalho, às vezes está em home office, ou então às vezes muitas pessoas tiraram, você pode ter perdido o emprego, ou você pode ter se separado nesse período, enfim, tantas coisas podem ter acontecido no sentido de você ter desconectado de algum grupo, de não estar mais com alguns encontros presenciais, algumas pessoas que você via com frequência. E nesse momento, nós estando nesse lado tão humano, nós podemos nos sentir sós, estar só. Porque eu estou dentro de casa, ou porque eu afastei de algumas pessoas, e eu posso me sentir só, né? E aí Deus vem falar isso muito forte conosco nesse tempo, né? Eu vi o sofrimento do meu povo, né? E eu desci, né? E tem um salmo muito lindo, não me lembro qual é o salmo, amanhã eu posso contar para vocês, que fala que Deus desceu nas nuvens, né? Cavalgando ali, subiu no cavalo e desceu, né? Das nuvens para o céu. Então é isso que Deus faz nesse tempo. Então nós não podemos nesse tempo nos sentir só. E qual é o antídoto então para não se sentir só? Hoje estamos falando sobre esse antídoto que é o mais importante de todos, né? Que é o antídoto da intimidade. E aí você pode me dizer: André, eu tenho intimidade com Deus. E eu vou dizer que bom que você tem intimidade com Deus. Mas tem uma notícia melhor ainda. A intimidade, ela tem níveis, em camadas, né? Nós vamos acessando essa intimidade em camadas, como se fosse uma cebola. Tira uma, depois tira outra, até você chegar no
no miolo mesmo ali, né, no máximo da intimidade. Na verdade, essa intimidade completa, nós vamos alcançar essa sim, mas não é aqui, né? Não é nesse tempo e não é nessa terra, né? É num outro tempo, quando não existir mais barreira, né? Barreiras entre nós e nosso Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, o tempo de voltar mesmo para casa, né? Nós podemos experimentar níveis diferentes. Eu sinto muito forte, esse ano tem sentido muito forte isso no meu coração, o tanto que Deus quer nos levar para águas mais profundas, né? Então eu posso sim já conhecer a Deus, eu posso sim já ter experiência de Deus, mas a boa notícia é que existe um nível acima, um nível mais profundo, existe uma água mais profunda que nós não experimentamos ainda, sempre há. Até o dia que estivermos na glória, sempre vai haver uma água mais profunda para nós experimentarmos, né? É de glória em glória que nós vamos experimentando esse Deus tão grande, tão alto, tão profundo, que nós, na nossa natureza, não conseguimos experimentá-lo todo, né? Mas nós vamos de glória em glória, de camada em camada, de nível em nível, experimentando esse poder, esse amor, essa presença de Deus tão maravilhosa, né? Eu lembro o dia que a minha neta falou comigo, né? Que eu falei com ela que ela tava indo viajar. Eu falei, nossa, a vovó vai ficar sozinha, fazer um dramazinho com ela, né? A vovó vai ficar sozinha. E ela falou, não, vovó, Jesus vai ficar com você. E eu falei, nossa, mas e se Jesus não ficar? Fazendo drama. E ela falou, Jesus fica até com as flores, Jesus cuida até dos animais, vovó. Por que eu não ficaria com você, né? Então, assim, é essa certeza absoluta, né, do coração de uma criança de 4 anos, que pode também vir para o nosso coração. Essa certeza absoluta de que em momento algum eu posso estar só. E se algum momento eu sentir que eu estou só, como se estivesse abandonada, eu posso repreender isso, porque isso é uma sensação que não é de Deus, né? Essa sensação de estar só, ela não é de Deus, ela não pode ser alimentada, porque na verdade ela não é verdadeira, né? E aí a pergunta que a gente pode fazer é, então, como alcançar, né? Como acessar então essa intimidade, tá? Eu já conheço a Deus, eu já tenho experiência com Deus, eu já vivo com Deus, eu já faço meu tempo de oração e tudo. Então como acessar níveis mais profundos, né? Em Mateus 7,7, Jesus dá a receita. Ele fala o seguinte, que quem busca acha, quem bate a porta se abre e quem pede recebe. Na verdade, para acessar esses níveis mais profundos diante de Deus, junto com Deus, é necessário primeiro a gente querer isso. Porque Deus, ele já é Deus, né? Ele já tem todo o poder e toda a glória e ele pode entrar na minha vida de maneira absoluta neste momento. Então, por que às vezes eu não sinto isso? Por que às vezes eu não sinto que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo? Porque às vezes eu sinto que eu ainda faço muita bobagem, que eu ainda ajo muito pela carne, né? Que eu ainda faço muito aquelas coisas baseadas nos meus traumas, nos meus problemas pessoais. E por que às vezes eu ainda revido, eu ainda reajo ainda na vida, né? Às vezes ainda falta essa sede, essa fome, esse desejo ardente. E aí Jesus fala, pede e vai receber. E às vezes a gente não pede uma coisa tão básica, por exemplo, que é a ação do Espírito Santo em nós. E eu sempre bato aqui na tecla, é uma coisa que eu já vivi tanto tempo, né? E às vezes a gente não pensa e a gente ainda consegue ainda fazer igual, que é agir de forma automática. Nós podemos ter alguns ritos, nós podemos ter alguma prática religiosa e a gente confunde às vezes práticas ou rituais religiosos com intimidade. E eu tenho que te dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu posso ter todos os ritos, todas as práticas, tudo que eu quiser eu posso ter ali diante de Deus, mas isso não é intimidade. Intimidade é aquela convivência, aquela conversa, é aquele momento, é aquele abrir totalmente para alguém. Né, ontem eu citei, né, eu posso ir na sua casa, eu posso ficar horas sentada no seu sofá, tomar um bom café e nós não termos intimidade. Então intimidade não tem a ver com eu estar ali sentado junto. Intimidade é uma disposição que eu tenho, é uma sede que eu tenho, é uma vontade que eu tenho, que vem de dentro para fora e eu busco isso. E Jesus diz, se você buscar, você vai achar. Você vai achar. Então às vezes nós achamos difícil encontrar um caminho,
Mas Jesus fala, insiste, bate na porta, porque a porta vai se abrir. Às vezes o que segura muito a gente de encontrar Jesus, encontrar Deus nessa intimidade, são os nossos bloqueios que estão dentro de nós o tempo todo. Bloqueio de religiosidade, bloqueio de paternidade, bloqueio de não merecimento, né? Então às vezes nós estamos tão bloqueados e às vezes a nossa religiosidade nos confunde, achando que porque eu fui na igreja X, ou porque eu li a Bíblia de capa a capa, ou porque eu tenho todos os dias uma novena, uma oração, alguma coisa que eu faço. Então esse sentimento é um engano, na verdade, né? De achar que isso é encontrar a Deus. Não estou dizendo que seja errado, a gente pode e deve fazer quantas coisas achar que deve, mas a intimidade não é isso, e muitas vezes o que nos segura longe dessa intimidade são os nossos bloqueios. Interessante que, por exemplo, se eu não fui pega no colo do meu pai, se meu pai, quando eu era criança, se meu pai não colocou me colocou no colo e ficou ali naquele contato de pai e filha, isso sim pode me bloquear. Bloqueio de paternidade pode me afastar dessa intimidade com Deus, porque eu não tive essa semente lá atrás e precisa ser ressignificado. O bloqueio que mais nos afasta é o bloqueio de religiosidade, onde eu sou cheio de não posso, não vai, não faz, não deve, não é assim, né? Então, às vezes o bloqueio de religiosidade ele é tão forte dentro de nós que eu penso, por exemplo, que se eu não fizer um ritual X, eu não chego a Deus, né? Como se Deus precisasse de algum ritual, né? O ritual está lá no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento é simplesmente assim: o que queres que eu faça? Né? Aí você fala tal coisa, Jesus vem e faz, né? Mas às vezes nós ficamos presos lá no Antigo Testamento, achando ainda que para entrar lá no Santo dos Santos, né, eu preciso de tantas coisas, eu preciso inclusive ser santa, né? Como sacerdote, se ele não tivesse santo, ele morria quando ele entrava no Santo dos Santos. E às vezes nós estamos ainda nessa religiosidade. E na verdade o Santo dos Santos pode ser o seu quarto, pode ser um cantinho, pode ser no seu banheiro. Você fecha a porta, se você não tiver intimidade em outro lugar, às vezes a casa é cheia demais e você pode sentar no chão do banheiro e fechar a porta. Ali é o Santo dos Santos. Mas como assim dentro de um banheiro? Sim, nós não estamos mais no Antigo Testamento. O Santo dos Santos é o lugar onde você encontra com a presença de Deus. E esse lugar, essa intimidade é que traz esse tempo novo que nós estamos agora prestes, né? Estamos tocando nesse tempo novo. Esse tempo de pós-pandemia é um tempo propício do amor e da cura de Deus chegar na nossa vida. Mas para isso nós precisamos abrir mão, às vezes, de algumas crenças que nós temos. Crenças essas que nós pensamos que é de Deus. Mas na verdade são crenças que nós estamos carregando de outras pessoas. Pode ser de homens como pastores, como pais, pessoas que nos educaram, e nós confundimos a crença de um lugar que nós estivemos, que nós frequentamos, de um homem que nós ouvimos, nós confundimos isso com a verdade de Deus. E isso vai nos bloqueando, né, com esse bloqueio poderoso que é o bloqueio da religiosidade. Então Deus está querendo neste tempo tirar o véu, Ele está querendo descobrir, tirar tudo isso que está nos afastando, né, da intimidade com Ele. E Ele quer encontrar assim, um com um, eu e Ele, você e Ele. É isso que Ele está buscando nesse tempo. E Ele está dando uma experiência diferente para quem está buscando. Pedi e recebereis. Batei, a porta vai se abrir. Procura isso, né? E não procura em lugares difíceis demais. Porque na verdade, na nova aliança, nesse tempo novo, o tempo que Jesus instaura a partir da vinda e da morte e ressurreição dele, é um tempo onde a gente encontra Deus dentro de nós. O reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Então às vezes procuramos longe demais, procuramos difícil demais, procuramos em lugares tão escondidos. E na verdade está escondido num lugar que só eu posso encontrar, que é dentro de mim. Então está aqui dentro, o reino de Deus está aqui. O Deus que eu busco, Ele está dentro de mim. O Espírito Santo, Ele vive em mim. E às vezes nós buscamos em lugares que ficam muito difíceis para ser encontrado. É porque não é que Ele não está lá.
Se eu estiver lá, Ele está lá também. Eu posso ir, tipo, atravesso o Atlântico para ir num lugar X, para encontrar com Deus. E adivinhe, sim, eu vou encontrar, porque Ele está dentro de mim. Eu atravessei o Atlântico para encontrar. Mas se eu fechar a porta do meu quarto, eu também encontro, porque Deus, Ele vive dentro de mim e dentro de você. É muito mais simples do que nós pensamos, é muito mais fácil do que nós pensamos, é muito mais perto do que nós pensamos. Vamos buscar nesse tempo agora essa intimidade. E lembre-se, não se contente com a intimidade que você tem. Deus tem algo novo para esse tempo, Deus tem um nível novo para você. Pergunta para Ele, essa é a pergunta que nós podemos levar para o dia de hoje. Senhor, qual é a chave, qual é a senha para o próximo nível de intimidade? Eu quero ir para águas mais profundas, me dá a senha, me dá esse nível. Bom dia, lindona. Me dá esse nível novo, qual é a senha para eu acessar esse nível novo? Porque eu quero sim ir para águas profundas, eu quero saber o que o Senhor está reservando para a minha vida neste tempo, que pode ser um tempo de muita dor e continuidade da dor e desenvolvimento de outras doenças e de outras dores, mas pode ser um tempo de recomeço nessa intimidade com Deus. Obrigada pela sua companhia, obrigada por ficar sempre comigo aqui. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser, no Thanks God Every Day.